Olá, mais um vídeo de branches? Bora. Ok, tamanho de escala. Essa é uma guitarra, o corpo dela é feito de catuaba. Legal, é uma madeira bem bacana. A catuaba, bom, não é catuaba, não vamos falar de madeira. Comprimento de escala. A grande maioria, a grande maioria das guitarras possui o comprimento de escala ou da Fender. Tá? Quando a gente fala de comprimento de escala, a gente fala da ponte até o traste zero, tá? Então a grande maioria das guitarras possui ou 25.5 polegadas, que é o padrão da Fender, ou 24.75, que é o comprimento de escala da Gibson, ou de 25 polegadas, que é o da PRS. Eu acredito que em todas as lojas que vocês entrem nesse país, vocês não vão encontrar uma guitarra que tenha um comprimento de escala diferente, ok? Isso é relevante? Cara, se eu não estivesse fazendo esse vídeo, eu diria que não, mas eu tô. Bom, a escala de 25.5 polegadas, eu acho que é uma escala confortável para se tocar com corda 0,9, tá? Então, se você gosta de tocar com corda 0,11, uma escala do tipo da Fender, eu acho que não vai ser bacana. Eu acho que ela vai ficar com as cordas muito tensas, tá? Seria melhor uma Gibson ou uma PRS, ok? Você vai tocar com 0,10, talvez Gibson, talvez PRS. Você vai tocar 0,9 Fender. Você vai tocar com 0,11 Gibson, certamente 0,12 Gibson, porque senão vai ser complicado. Dá para botar uma 0,13 numa guitarra com escala de Fender? Dá, muita gente faz. Eu acho que fica muito pesado, acho que fica muito desconfortável, tá? Vamos expandir um pouco isso, ok? Eu tô falando de calibre de cordas e eu tô falando de tamanho de escala. Eles estão interligados, muito interligados, né? Como eu falei, quanto maior o comprimento de escala, mais difícil fica você tocar com calibres mais grossos, ok? 0,12 numa Fender fica intragável, fica insuportável. Já numa Gibson fica bem tranquilo, né? Mas vamos expandir isso, como eu havia falado há pouco e acabei me perdendo. Vamos expandir isso para as barítonos. Você já ouviu esse nome? Barítono é legal. Você já ouviu falar de tenor, os três tenores? Quem nunca ouviu falar dos três tenores? Bom, todas as nossas guitarras são guitarras tenores. E você já ouviu falar também de baixos. Contrabaixo. O baixo. Toda banda tem um baixo, ok? No meio deles, você tem o barítono. Então se você somar baixo com tenor e dividir por 2, você vai ter um barítono, ok? E onde ele entra na prática? Eu diria que um instrumento barítono, ele tem uma escala acima de 26 polegadas e abaixo de 29 polegadas, tá? Quando você entra nas 30 polegadas, você vai meio que ser obrigado a usar uma corda tão grossa que você não vai ter alternativa a não ser usar cordas de baixo. E quando você tiver com uma guitarra com uma escala muito pequena, você vai ter que usar corda de guitarra, tá? E no meio termo você tem as cordas barítono, tá? Então, por exemplo, você pode ter uma barítono que tem um encordoamento, a guitarra normal, tá? A guitarra Fender 0,10, você vai ter a corda mais fina de 0,10 polegadas até 0,45 polegadas, ok? Num baixo, eu não sou baixista, eu não sei qual é o do baixo, tá? Me desculpa. Mas numa barítono,
você vai encontrar alguns encordoamentos do tipo 0,14 com a corda mais fina e 0,70 com a corda mais grossa, 0,80 com a corda mais grossa, tá? E aí varia com o comprimento de escala. Vou mostrar algumas barítonos para vocês, tá? Elas se parecem muito com guitarras, tá? Então não se preocupem. Essa é uma barítono que tem 20... você pode ver que ela é multi-escala, tá? Eu acho as multi-escalas sensacionais. Todas as minhas guitarras mais recentes são multi-escala. É que eu já fiz um monte, já fiz dezenas, literalmente, e essas guitarras eu fui trabalhando, fui mudando a minha cabeça, e elas começaram com trastes paralelos, mas hoje eu só trabalho com multi-escala. Bom, vamos lá. Essa multi-escala, ela tem a menor escala com 25.5 e a maior escala com 27. Essa daqui tá com encordoamento 0,11 e ela tá maravilhosamente bem afinada em Ré, ou seja, aqui eu não tenho um Mi maior, eu tenho um Ré maior, ok? Então, é uma guitarra barítono? É uma guitarra barítono. A captação é uma captação de guitarra, tá? Então, com uma mudança sutil como essa, eu estou usando encordoamento 0,11, é um encordoamento de guitarra. Os captadores são captadores de guitarra. Se você for tocar com essa guitarra num amplificador normal, você não vai notar diferença para uma guitarra normal. Só quando você chegar num Ré maior é que você vai perceber, opa, isso daí tá um pouquinho grave, tá um pouquinho demais, né? E ainda assim você precisa ter a guitarra ou ouvido absoluto. Não são as pessoas normais como eu não perceberia, né? Mas é uma guitarra barítono, ela praticamente não tem diferença para uma guitarra normal, é uma diferença muito sutil. Eu tenho 27 polegadas aqui, que é bem pouco diferente de uma guitarra padrão, que é de 25,5, e aqui a escala mais curta é de 25,5, tá? O que me permite fazer bends com facilidade, e eu consigo graves com a corda muito bem tensionada. Então essa é uma coisa bacana da guitarra multi-escala. A gente consegue colocar as cordas mais agudas com uma tensão, mingau, com uma tensão bacana para fazer um bend, tá? Ao mesmo tempo que a gente consegue uma tensão muito bacana para tocar os bordões. É muito legal, podem acreditar em mim. Ok, uma guitarra sutil, barítona, afinada em Ré, utilizando cordas de guitarra. Eu adoro essa guitarra. Vamos ver uma outra. Que tal agora vermos essa daqui, que é uma guitarra barítono, escala. Essa daqui é mais antiga, tá? Então você pode ver que ela tem, ela não é multi-escala, é uma guitarra com escala normal. Ela tem 27,5 polegadas de comprimento de escala. Ela está usando cordas de guitarra 0,13. Não são cordas de guitarra barítono, não são cordas de barítono, são guitarras de guitarra 0,13. E ela está maravilhosamente bem afinada em Si maior. Si maior, o acorde, né? Tá, então ela tá muito legal para dar bend. E os bordões muito tesos, excelente guitarra, excelente barítono, deliciosamente afinada em Si, maravilha. E eu nem preciso, se eu quisesse, eu poderia usar a corda de barítono, ok? Eu não quis. Eu quis fazer o teste com corda 0,13 e ficou magnífico. Mas eu poderia colocar a corda de barítono, tá? Possivelmente iria ficar afinada em Si também,
tá? Mas essa em específico, ela tá com cordas de guitarra, corda 013, afinada em si, escala 27,5 polegadas. Vamos ver outra? Aqui eu tenho uma guitarra barítono com disseram-me que era jacarandá mineiro. Eu não sei. É uma madeira bonita? É uma madeira bonita, tá? Jacarandá mineiro e nas laterais cinamomo. Aquele negócio que eu falei para contrabalancear o peso, né? Essa guitarra deve ter 2,6, 2,7 quilos. Essa barítono não é das mais leves, mas tudo bem, esse não é o ponto agora. Ela tem de comprimento de escala 28,5 polegadas, ok? Como eu havia falado no começo do vídeo, quanto maior o comprimento da escala, o calibre tem que ser maior, tá? Essa barítono está utilizando cordas específicas para barítono, tá? Se não me engano é 0,14 até 0,68, tá? E ela está maravilhosamente bem afinada em Lá, ok? Dá para fazer bend. Ok, uma guitarra sensacional. É uma das mais antigas, tá? Você pode ver que ela tem 2 captadores, tá? Na verdade, eu peguei esses 2 captadores específicos para barítono, tá? Então, por isso que eu os mantive. Elas vieram de uma guitarra barítono. Eu não quis misturar com outros, tá? Então, eu acabei tendo somente 2 captadores nesse instrumento, o que é meio que exceção, mas é um instrumento antigo, né? Trastes paralelos, não é multiscala, 2 captadores. Cara, essa guitarra, esse barítono deve ter uns 4 anos, né? E muito bacana, a tensão das cordas é muito gostosa, tá? É uma guitarra que você toca fluidamente sem problema algum, tá? Você tem um comprimento de escala maior, o que força você a ter uma mão um pouco grande, tá? Eu tenho 1,80 m de altura, eu não tenho muito problema, mas se você tiver 1,60 m, mas tudo bem, são detalhes. Legal? Legal? Barítono, escala de 28,5 polegadas. Agora vamos entrar no mundo dos baixos. Tá, aqui eu tenho um instrumento de 30 polegadas. Ok? Então, deixa eu me acomodar. Ok? Então, isso é um baixo. Ok? O pessoal chama de baixo de escala curta. Ok? Já é multiscala, é um instrumento mais recente. Tá? Que madeira eu estou usando nele? Eu estou usando braúna, tá? É uma madeira bem difícil de encontrar, é uma madeira bem brasileira. Aliás, todas as madeiras que eu uso são brasileiras, tá? A exceção do cinamomo. O cinamomo tecnicamente é chinês, tá? Eu não mando vir da China. Eles plantaram aqui no Brasil há décadas, talvez até há mais de 100 anos. Então a gente tem vários lugares com a árvore cinamomo na natureza. A gente encontra cinamomo a rodo nas madeireiras, mas originalmente é uma madeira chinesa. Mas, novamente, um braço inteiriço com uma madeira muito bacana, muito diferente, e as laterais de cinamomo para contrabalancear o peso, ok? E aqui eu tenho um baixo de 5 cordas, tá? Que é multiscala, tá? Multiscala é legal, multiscala é muito legal. Veja como tá minha mão. Veja que os trastes estão acompanhando o ângulo dos meus dedos, né? Isso tudo é muito legal, tá? Então,
tá? É um instrumento muito legal, tá? Então, com isso a gente finaliza os nossos vídeos, tá? Então, esse vídeo foi sobre o quê? Foi sobre instrumentos barítonos, aqueles instrumentos que vão... Há uma certa poesia nisso, mas eu diria que eles tecnicamente vão de 25,5 polegadas, maior que 25,5 polegadas e menor que 30 polegadas. Tá, eu chamo de instrumento barítono. O baixo de escala curta é um instrumento barítono? Não sei dizer. Não sei dizer. A gente toca como baixo, tá afinado como baixo, mas a ver. É isso aí. Mais um vídeo dos instrumentos Branches.